Vamos lá para a próxima ferramenta, que é a ferramenta pincel. Ferramenta muito simples, tá? Ferramenta que serve para você pintar. Você pode escolher a cor aqui, ó, clicando na paleta de cores, você consegue escolher a cor que você quer pintar. Só dá um OK e você consegue colorir a camada que está selecionada. Se você quiser criar outra camada, você clica aqui, ó, e cria outra camada, e você faz a pintura em uma camada acima e fica uma camada independente. Ferramenta muito usada aqui no Photoshop. Ela tem aqui no painel de propriedades, você consegue clicar aqui, você consegue ver a quantidade de pincéis que tem aí instalado no seu Photoshop. Tem vários pincéis de vários formatos aqui, ó. Pincel mais borradinho, pincel mais durinho. Clicando com o botão de direito, você consegue abrir essa janelinha e você consegue aumentar ou diminuir o tamanho do seu pincel, e aqui você consegue estabelecer a dureza. A dureza é como se a força que você vai colocar nesse pincel, tá? Vou colocar a dureza aqui em 100 e vou fazer um risco aqui, ó. Ficou um risco bem durinho. E se eu colocar aqui a dureza em 25, vai ficar aqui com a borda mais esfumada. Se eu diminuir essa dureza para 0, vai ficar um pincel bem borradinho com fluxo mais esfumaçado. Aqui tem também no painel de propriedades, tem aqui a opacidade. A opacidade, como posso dizer, a diluição da tinta. Uma tinta que eu coloquei pouca água, ela vai ter, vou colocar aqui a dureza em 100, ela vai ter esse aspecto aí, ó. A primeira vez que eu passar, ele já cobre, tá? E aqui, se eu colocar a opacidade em 27%, ó, ela vai ficar mais fraquinha, vai ser uma tinta mais diluída. Então, ao passo que eu aumento aqui a opacidade, é como se eu tirasse a diluição da tinta, vai ficar uma tinta mais com a cobertura maior, beleza? E aqui no fluxo, se eu diminuir o fluxo aqui para 25, veja que o rastro que fica aqui, ó, vai fazendo um rastro. Vou fazer um pincel maior aqui para você entender o que é o fluxo. É a passada no pincel. Eu vou passando, ele vai ficando um rastro aqui com um degradê de cores. Se eu aumentar o fluxo para 100, ele vai ter uma passada mais uniforme. Se eu diminuir aqui para 0, ó, ele vai ter uma passada bem fraquinha. Parece um pouco aqui com a opacidade, você vai brincando com isso aí. Isso aqui, essas outras funções aqui é para quem usa a mesa digitalizadora, e aí é a força que você coloca na caneta na mesa digitalizadora, tá? Aqui, essa outra função aqui da barra de propriedades, vou criar uma camada nova aqui. Essa aqui também é para a mesa digitalizadora, tá? Se você estiver usando a mesa digitalizadora, você vai aumentar ou diminuir a força que você coloca aí na mesa, e você vai sentir a diferença. Com o mouse não dá para perceber. Essa aqui é outra função, não está disponível em todas as versões do Photoshop, mas se a sua tiver, você clica aqui, você consegue fazer essa simetria dupla. Que eu vou colocar uma simetria vertical, e aí o Photoshop vai criar essa imagem aqui no meio, essa divisão aqui no meio, e eu, com a ferramenta pincel selecionada, vou diminuir o tamanho dela aqui, ó, colocar um pincel bem fininho, e agora tudo que eu fizer aqui de um lado, ó, vai fazer lá do outro. Vamos que eu faça aqui uma borboleta, que borboleta feia, né? Fazer aqui uma borboleta, e ele faz do outro lado também. Tudo que eu fizer aqui, ele faz a cópia do outro lado. E se eu escolher esse aqui também, outra função, eixo duplo, agora tudo que eu fizer aqui, ó, seleciono a ferramenta pincel, tudo que eu fizer aqui, ele vai fazer, ele vai quadriplicar tudo que eu fizer. Apenas uma função para você brincar, e tem gente que faz arte com isso aí. Belezinha? Dá um Ctrl Z para eu desabilitar isso aí, ocultar simetria quando você não quiser
mais usar. Aí você pode ir brincando com essas outras funções aqui, ó. A próxima ferramenta é a ferramenta carimbo, tecla de atalho letra S, que ela serve basicamente para corrigir também uma imagem. Vou pegar aqui a ferramenta pincel e eu vou fazer um borrão aqui. E agora eu pego a ferramenta carimbo, eu posso pegar e copiar essa parte aqui, ó. Eu seguro o Alt, vai aparecer essa mirazinha aí. Eu posso copiar essa parte e eu consigo cobrir essa área aqui. Eu segurando o Alt e a tecla direita do meu mouse, eu vou trabalhar aqui com a dureza, com a opacidade e a dureza. Para cima e para baixo eu trabalho com a dureza, para a lateral direita e esquerda eu trabalho o tamanho. Então eu vou colocar aqui uma dureza mais ou menos aqui uns 60%. Eu venho aqui e consigo cobrir aquela mancha que eu fiz e ela se comporta, ela consegue se colocar melhor aqui dentro, fica com um aspecto mais borradinho aqui, se mistura com outra imagem que a gente fez a correção. A próxima ferramenta é a ferramenta de pincel de histórico. É uma ferramenta que vai fazer reaparecer as coisas que você apagou. Ela armazena o histórico das ações que a gente fez, ó. Digamos que lá no começo da aula a gente apagou algumas coisas aqui dessa imagem. Se eu passar o pincel de histórico aqui, ó, ela vai voltar e eu vou refazer tudo que eu fiz aqui nessa cena, tá? Uma ferramenta meio inútil, a gente quase não usa para fazer isso aí, porque tem até a questão aqui do Ctrl Z, né? A gente vai dar o Ctrl Z e fazer isso aí. Tem outra ferramenta de histórico, uma janela de histórico que a gente vai ver mais para frente, mas essa ferramenta basicamente é para isso, ela vai refazer o que você fez. A próxima ferramenta aqui é o pincel de história da arte. Só que eu não vou falar sobre ela agora, é uma ferramenta que eu quase não vejo ninguém usando, eu mesmo nunca usei. Então, mas eu vou fazer uma aula específica, uma aula pequena, só para mostrar como é que ele funciona, só a título de curiosidade mesmo, mas eu tenho certeza que vocês não vão usar ela para quase nada, tá? Então vamos pular para a próxima ferramenta, que é a ferramenta borracha, tecla de atalho letra E, tá? É uma ferramenta simples que serve para apagar, como o próprio nome já diz, mas a gente não usa muito essa ferramenta, tá? Porque a gente, quem trabalha com design, geralmente a gente fala que ela é uma ferramenta destrutiva, ela faz um design destrutivo. Você não consegue mais desfazer isso que você fez se você estiver lá já no meio do projeto, tá? Se eu fizer isso aqui agora, como eu apaguei aqui essas duas vezes, ó, até várias vezes aqui, ó, eu consigo dar um Ctrl Z e eu consigo desfazer essas ações. Só que chega uma hora que esse Ctrl Z não consegue desfazer muitas ações para trás, e aí lá na frente você se arrepende de ter apagado essa ferramenta com borracha. Então a gente não usa, a gente usa as máscaras, que a gente vai ver mais pra frente como é que funciona, mas eu vou dar só um exemplo bem rápido aqui. A máscara é o seguinte, ó, eu criei aqui uma máscara, clicando aqui nesse ícone, ó, eu criei uma máscara. Eu pego aqui agora a ferramenta pincel na cor preta e eu consigo esconder essa ferramenta aqui, mas eu não apaguei ela definitivamente, ela está escondida aqui atrás da máscara. Se eu vier aqui e desabilitar essa máscara, a ferramenta vai estar lá ainda e eu vou poder usar ela mais para frente. Então a gente trabalha mais com máscara porque a gente não perde a arte definitivamente. E se eu quiser desfazer essa máscara aqui, eu posso pegar aqui o pincel e escolher a cor branca e eu vou revelar essa máscara e a minha ferramenta vai estar aí ainda e eu não vou ter perdido ela, tá bom? Então não se preocupe com a ferramenta borracha, a gente não vai usar muito ela aqui, tá? Só em alguns casos. Próxima ferramenta é a ferramenta balde de tinta. Ela serve basicamente para a mesma função aqui do pincel. O pincel, você pinta algumas áreas e com um balde de tinta você clica e você pinta a imagem inteira, ó. Cliquei na camada de cima, eu vou pintar tudo de azul, tá? Ela é basicamente para pintar uma área inteira. Se eu criei aqui uma seleção aqui, ó, eu posso pegar o balde de tinta e vir aqui dentro e pintar essa seleção inteira, pintar essa parte que eu criei. Aqui você clicando aqui, você tem a ferramenta degradê,
que é uma ferramenta bastante usada no Photoshop, que é você criar essas transições aí, tá? Criar a transição aí no objeto inteiro, e se eu quiser também eu posso criar uma transição aqui dentro de um círculo desse, por exemplo. Vou rasterizar ele aqui, ó. Eu vou selecionar, clica dentro da miniatura segurando o Ctrl, e eu cliquei, eu criei uma seleção em volta desse círculo. Eu posso criar aqui um degradê só dentro dele, aplicar só dentro dele, e também posso criar um degradê em volta na imagem inteira. Aqui dentro, você clicando aqui, ó, tem vários degradês já pré-definidos com várias cores. Você consegue aplicar e você consegue criar o seu próprio degradê também. A gente vai ver isso aí para as próximas aulas. Aqui tem a forma do degradê, esse que a gente criou é assim. Tem esse degradê que ele é circular, tá? Ele, a partir de um ponto, ele faz esse degradê em volta. Vou escolher aqui um com mais cores, com 4 cores aqui. Aí ele tem essa função de fazer esse degradê radial. Tem um outro aqui, ó, você pode ir clicando e você vai brincando aí com esse degradê para você entender como é que ele funciona. Tá bom? Aqui da mesma forma tem a opacidade. Se eu quiser diminuir a opacidade dele para ele ficar mais clarinho, eu faço um degradê mais clarinho. A opacidade serve de igual forma para todas as ferramentas. Beleza? Aqui tem essas outras duas ferramentas aqui, que é a ferramenta de desfoque, tá? Digamos que eu queira desfocar essa lateral aqui desse círculo, tá? Que ele viu que ele está bem retinho. Eu vou clicar aqui, ele vai ficar desfocado. E eu posso aumentar a resistência, que é como se fosse a dureza, aumentar aqui para 100, ó. Eu vou desfocar. São edições bem sutis, tá? O pessoal trabalha com edição de foto, usa bastante essa ferramenta. Aqui tem a ferramenta de nitidez, vai desfazer e tentar desfazer um pouco que a gente fez, tá? Mas não desfaz muito. No caso de fotos que já estão desfocadas, que estão com desfoque de lente, essa ferramenta nitidez serve para isso, para você tentar fazer com que a imagem fique um pouco mais nítida. A outra ferramenta aqui é a ferramenta borrar. Ela vai borrar essa imagem aqui, ó. Como se eu pegasse uma tinta já um pouco mole e passasse o dedo nela para ir borrando, tá? Basicamente é para isso que ela serve. A próxima ferramenta é a ferramenta aqui de subexposição. Eu vou usar o exemplo aqui na ferramenta, na camada aqui de baixo. Da mesma forma, ela tem aqui a exposição. Eu posso aumentar aqui para 100 e aí eu vou clarear as partes. Eu vou passando e clareando as partes da imagem. Eu posso regular aqui essa exposição para clarear mais ou menos. Aqui, clicando aqui, vai aparecer a ferramenta de subexposição, que é o contrário dessa. Eu vou agora escurecer as partes da imagem que eu quero. São ferramentas usadas mais para edição de foto. A próxima é a ferramenta esponja. É como se fosse dar uma lavada aqui na imagem. Vou tirar um pouco a cor, ela ficar um pouco opaca, acinzentada. São ferramentas bem simples usadas para edição de foto. E agora a gente chegou aqui na ferramenta de caneta. Vou fazer um breve resumo sobre ela. Ela tem que ser uma aula específica só para ela. É uma ferramenta que você consegue fazer uma seleção mais perfeita com ela. Eu vou usar de exemplo essa chave de fenda aqui pequena. Digamos que eu queira fazer uma seleção perfeita em volta dessa chavinha aqui. Eu vou dar um zoom e eu vou clicando aqui, ó. E eu vou criando pontos. E aí, diferente das outras ferramentas, eu consigo fazer tudo com ela, seja uma curva ou seja uma reta. Até agora eu criei retas aqui, né? Agora, se eu quiser criar essa curvinha aqui, ó, é só eu clicar. Eu vou criar o ponto como eu criei. E agora eu vou arrastar aqui, ó, para a direita e para a esquerda. Eu consigo curvar essa linha e vai ficar aí uma âncora. Eu só segurar o Alt, eu vou
tirar essa âncora, esses pontos de ancoragem que servem para eu manipular essa curva depois, se eu quiser. Mas como eu não quero, só eu clicar aqui em Alt e eu consigo ir fazendo essas curvas e eu consigo fazer uma seleção perfeita do objeto, tá? Digamos que eu já tenha feito toda esse contorno. É um trabalho bem detalhado, eu não vou fazer para a aula não ficar muito longa. Mas digamos que eu fiz aí bem detalhado, com bastante calma. Vou fazer aqui bem rápido. Vai ficar feio, mas é só para vocês entenderem. Aí eu chego aqui no último ponto, ó, vai aparecer esse círculozinho aqui, se indica que o começo da seleção se encontrou com o último ponto, o primeiro ponto com o último ponto. E aqui eu criei agora uma forma, tá? Se eu pegar aqui a ferramenta mover, veja que eu criei aqui uma forma parecida. E a partir dessa forma agora eu posso criar uma seleção. Posso clicar aqui dentro, ó, e eu posso criar uma seleção. Eu criei uma seleção, eu posso escolher aqui o raio de difusão, vou colocar aqui em 0 mesmo e dar um OK. E agora eu criei uma seleção. Segurando aqui com a ferramenta, com a camada de baixo selecionada, eu posso dar um Ctrl C e um Ctrl V e eu copiei, digamos que perfeitamente, a chavinha de fenda. E a minha camada aqui se tornou um objeto, um vetor. Tá bom? Espero que tenha dado para entender. Então essa ferramenta ela serve para você criar um objeto e serve para você fazer essa seleção perfeita. Para você fazer um recorte de rosto, um recorte de cabelo, ela ajuda bastante. E também serve para criar uma forma personalizada aqui, ó. Eu criei essa forma aqui, eu posso até trocar a cor dela se eu quiser. Ela virou uma forma independente aqui da minha área de trabalho e eu fiz essa seleção. Você vê que eu nem fiz direitinho, mas ela ficou até que bonitinha. Se fosse com as outras ferramentas de seleção aqui, eu não conseguiria fazer isso aí de jeito nenhum, tá bom? Mas a gente vai fazer uma aula bem específica sobre a ferramenta caneta. Vamos para a próxima ferramenta, que é a ferramenta texto, e o nome já diz, é a ferramenta que serve para você escrever, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, aula 1. Ela tem algumas configurações aqui, ó. Eu arrastando o mouse aqui por cima, eu selecionei todo o texto e aqui eu consigo nessa caixinha aqui trocar a fonte. Tem várias fontes aqui, ó. É só você ir passando o mouse aqui e você consegue escolher a fonte que mais lhe agrada. Aqui com ela selecionada ainda, eu posso arrastar o mouse aqui e selecionar toda a imagem, o texto, ou posso dar um Ctrl A e eu seleciono todo o texto. Eu posso escolher agora aqui aumentar, ó. Eu clico aqui em cima desses dois T's aqui, eu arrasto para a direita e para a esquerda, eu consigo aumentar ou diminuir o tamanho do texto. Eu posso arrastar aqui, ó, clicar aqui nessa setinha e escolher o tamanho da fonte que eu quero também. Ou eu posso digitar o tamanho que eu quero aqui, tamanho 80. Aqui, digamos que eu faça outro texto aqui embaixo, ó, eu posso alinhar, dar um Ctrl A para selecionar, eu posso alinhar ele à direita ou à esquerda, ou posso centralizar ele. Aqui eu posso trocar a cor do texto, clicando nessa caixinha, mas eu vou fazer uma aula específica só para a ferramenta texto, porque ela tem muita coisa para explicar aqui, ó. Ela tem outra caixinha que está aberta aqui, ó, que é exclusivamente para a gente fazer a configuração desse texto, fazer alguns ajustes. Digamos que eu queira afastar um pouco essas letras uma da outra, ó. Eu tenho essa opção aqui, eu posso afastar aqui as linhas uma da outra, eu posso colocar ela em negrito, posso colocar em itálico. Então tem várias coisas que eu preciso ensinar para vocês aqui. Eu vou fazer uma aula específica só para a ferramenta textos, tá? Eu vou apagar
esse texto aqui. Vamos para a próxima ferramenta. Essa aqui é uma ferramenta de seleção de demarcador, tá? Digamos que eu criei aqui um objeto com a ferramenta caneta e agora eu quero editar esses pontos. Dentro dela aqui tem a ferramenta seleção demarcador, que é a pretinha, e tem essa aqui branca, que ela faz uma seleção direta. Com a pretinha aqui eu preciso segurar o Ctrl para eu fazer a edição desses pontos. Com a branquinha aqui é só eu clicar no ponto e eu já faço uma edição direta de qualquer objeto que eu criei. Tá bom? Vou apagar aqui esse objeto. A próxima ferramenta aqui é a ferramenta de forma. Aqui a minha está habilitada, que é a elipse. Geralmente vem com essa ferramenta de retângulo. Ela serve para fazer formas. Tá? Eu criei aqui um retângulo. Eu segurando o Shift, eu vou criar um quadrado perfeito com os lados iguais. Aqui dentro dela, das subferramentas, tem aqui retângulo arredondado. Vou criar um retângulo com os cantos mais arredondado. Segurando o Shift eu faço um quadrado perfeito com os cantos arredondados. E aqui, painel aqui de propriedades, eu posso arredondar esses cantos ainda mais, tá? Até fazer um círculo. Se o seu painel de propriedades não tiver habilitado, é só você vir aqui em janela e procurar aqui, ó, o painel de propriedades. Aqui de propriedades. Só você clicar lá que ele vai aparecer aqui para você. E você consegue configurar, consegue ajustar aqui os 4 cantos, ou se você desmarcar esse ícone aqui de linkados, você consegue agora fazer a edição em um canto independente. Tá? Ela serve, esse painel de propriedades serve para qualquer uma dessas ferramentas aqui dentro. Ó. Aqui tem retângulo, retângulo arredondado, tem elipse, tem polígono, tem ferramenta linha. E aqui tem as ferramentas de formas personalizadas. Você clica aqui nela e você vai abrir aqui essa caixinha aqui, ó, que ela tem várias formas aí pré-definidas pelo Photoshop, tá? Vou pegar aqui essa borboleta. Você clica e arrasta, segurando o Shift, você faz uma borboleta. Aqui tem vários objetos, não sei qual que vai ter no seu aí, mas por pré-definição já vem vários objetos aí, beleza? Vou voltar aqui para a ferramenta retângulo. Eu criando um retângulo aqui, deixa eu apagar essa borboleta, esse outro aqui. Vou criar aqui um retângulo. Aqui em cima na barra de propriedades eu consigo trocar as cores desse retângulo. Então eu posso copiar uma cor aqui da camada de baixo. É só eu clicar aqui nesse painel de cores, tá? Clico aqui, vai abrir aqui o seletor de cores. Eu posso clicar em qualquer lugar e eu vou alterar a cor do meu retângulo, copiando a cor do plano de fundo. Eu posso colocar aqui um degradê nele, se eu quiser. Eu posso colocar aqui alguma textura. Tem várias texturas aqui, ó, que eu já fiz. Algumas e outras são pré-definição do Photoshop. Ou eu posso deixar ele sem cor, apenas um retângulo aí sem cor. E eu posso colocar um traçado nele. Vou colocar aqui um traçado verde. Ele está aqui com 5 pixels. Eu posso aumentar a largura desse traçado. No caso aqui ele está com o traçado de bolinhas. Eu posso colocar aqui em tracejado e posso colocar em linha reta. E aqui eu posso escolher o tamanho desse traço que eu quero. Aqui tem a unidade de medida. Eu posso clicar com o botão direito aqui em cima e trocar aqui para centímetros. E aqui vai me dar o tamanho real desse retângulo, tá? E aí eu posso colocar ele com o traçado de uma cor e com o preenchimento de outra, tá? Depois dele feito aqui eu posso dar um Ctrl T, uma ferramenta mover selecionada, eu posso dar um Ctrl T e eu posso aumentar ou diminuir ele aqui, tá? Ele é um objeto integrante aqui da nossa imagem. Se eu quiser pintar ele de outra cor, vou pegar aqui a ferramenta pincel. Veja que ele não vai aceitar fazer nenhuma edição dele, porque ele é um objeto inteligente. Então é só você clicar aqui com o botão direito e vir aqui em rasterizar a camada. Ele se tornou um objeto comum e você pode fazer
uma pintura em cima dele, fazer qualquer edição em cima dele. É só rasterizar essa camada. Beleza? A próxima ferramenta aqui é a ferramenta de girar a visualização. É para quem trabalha com mesa digitalizadora, então você consegue, pessoal que desenha, tá? É como se você quisesse virar a folha em cima da mesa. Então você consegue fazer esse giro aí usando essa ferramenta. Quem não usa mesa digitalizadora quase não vai usar essa ferramenta. A outra ferramenta aqui é a ferramenta de zoom, mas também que a gente quase não usa, tá? Porque eu ensinei no começo da aula aí que você pode dar o zoom segurando o Alt do teclado e rolando a bolinha do mouse. Você consegue dar um zoom e desfazer um zoom. Para preencher a tela é só você dar um Ctrl 0. E a última ferramenta que a gente vai estudar é o seletor de cores. Uma ferramenta bem simples, ela fica aqui no finalzinho. Ela serve para você escolher a cor que você vai usar, tá? Você pode arrastar o slide aqui, você escolhe a cor, clica aqui, você vai escolhendo a cor, é só dar um OK. E aí você usa ela integrada aqui com as ferramentas pincel e o balde de tinta. Se você quiser, você pode clicar aqui em Alt e você pode copiar qualquer cor aqui da cena, que também vai ser mudada aqui no seletor de cores, tá? Eu vou escolher esse amarelo aqui, ó. Vê que aqui embaixo ela mudou. E eu posso trabalhar com duas cores. É só mudar essa setinha aqui, ó. Eu escolhi o amarelo aquela hora, agora eu vou escolher aqui o azul. E eu fico com essas duas tonalidades aí para eu trabalhar. Vou pintar aqui de azul, aí eu troco e pinto aqui de amarelo. Eu clicando nesse ícone pequenininho aqui, ó, eu vou resetar, eu vou voltar para as cores padrão, que é preto e branco. Beleza? Essa era a aula aqui, número 2, um resumo sobre as ferramentas. E as ferramentas que forem mais importantes, eu vou fazer uma aula específica para elas, como é o caso aqui da ferramenta caneta. Eu vou fazer uma aula ainda mais específica também sobre as ferramentas de seleção, para ficar lá na frente. Beleza? Espero que tenham gostado. Deixa seu like. Muito obrigado por ter chegado até aqui. E eu te espero na próxima aula.